Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente mora. E tá difícil realmente escolher um só tema para poder falar nesse Birosca News que eu faço 2 vezes por semana só, porque eu vou ter um tema principal que eu quero tratar aqui, que é o caso do Dória e como que magicamente 1, 2 ou 3 dias depois da eleição as coisas mudam repentinamente em São Paulo. Mas tem outros casos aqui também que a gente poderia tratar, como, falando também em São Paulo, como alguns membros do Ministério Público do Estado de São Paulo propuseram receber as vacinas, a vacina do Covid, de forma prioritária antes do resto dos mortais, por alguma razão que eu até agora também não entendi por que os promotores do Estado de São Paulo, estes que assinaram o pedido, estariam mais expostos do que motoristas de ônibus, do que pessoas que trabalham em supermercado, enfim. Um outro caso que a gente poderia tratar também, e é igualmente bizarro, foram os quase 3 milhões de reais gastos pelo governo federal, Ministério da Justiça, para que uma empresa fizesse uma lista de jornalistas que falam contra o governo, que são neutros ou que são favoráveis ao governo, e estes que são contra são classificados como detratores. Ou seja, ressuscitaram aí o SNI, né, o Sistema Nacional de Informações, ressuscitaram aí uma versão light do DOPS, do sei lá o quê, e aí estamos nós com esse gasto de quase 3 milhões de reais para isso, né? A gente poderia falar também de outros tantos milhares de reais que vão ser gastos pelo STJ para comprar biscoito e outras coisinhas para o lanche dos ministros. Isso no momento em que o Brasil está estourando o teto da dívida pública, que só aumenta, né? Mas não está aumentando por causa da aposentadoria e da pensão da Dona Maria. Está aumentando porque a gente, como se não bastasse a gente pagar salários astronômicos para juízes, promotores, além dos políticos, eles ainda têm esse tipo de privilégio. Foi aprovado também por um órgão judiciário, um TJ estadual, que juízes tenham também um auxílio-doença, como se eles já não tivessem todos os demais penduricalhos. Bom, mas enfim, é tanta coisa maluca que mostra o tanto que nós não somos uma república, que nós somos, na verdade, um punhado de sesmarias, né, públicas e privadas, como eu tenho sempre falado aqui. Mas eu quero me concentrar nessa realidade pós-eleição no estado de São Paulo, depois que o candidato do governador, o Covas, ganhou a eleição. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar e de repente, se der tempo, a gente volta nas outras coisas malucas que eu também mencionei aqui no início. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, falando de coisas do direito e falando de como nós aqui nesse projeto de país temos ainda um sonho de parecer alguma coisa séria, mas na verdade estamos muito longe aí de sermos qualquer coisa minimamente séria, minimamente possa ser levada a sério. Pois bem, esse conteúdo depois ele fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia e também tem o áudio do podcast do Birosca News, que está disponível no Deezer, Spotify. Todos os programas e os links para eles estão disponíveis na bio do meu Instagram, @alebaia_. Pois bem, o caso do Dória é aquele tipo de política bem rasteira, coisa que a gente vê em cidadezinha do interior aqui de Minas, por exemplo, que na época pré-eleição é tudo uma maravilha, tudo funciona, né? Há uma série de benefícios, passa a eleição e aí acaba tudo, né? Foi mais ou menos, né? É mais ou menos o que está acontecendo no estado de São Paulo, que mais uma vez elegeu para prefeito alguém do PSDB, só para fazer a dobradinha de novo do governo do estado com a prefeitura. E aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias depois da eleição, magicamente o governador, por exemplo, o Dória do PSDB,
Ele volta a subir o nível de restrição por causa do coronavírus, que estava no nível mais baixo. Ele voltou a subir, com uma medida impopular muitas vezes. Ele já anunciou o aumento do valor do pedágio. São Paulo tem pedágio para todo lado, no estado de São Paulo. E mais, o que realmente me deixa bastante perplexo, inclusive por causa da justificativa que foi dada, o governo do estado de São Paulo fechou praticamente todos os restaurantes populares para jantar. Né? Eles continuam abertos para almoço, café da manhã, mas eles foram fechados para o jantar. A justificativa é que é muito interessante. A justificativa do governo é de que eles foram abertos para o jantar por causa da pandemia, por causa de uma forma excepcional, mas que agora então eles podem ser fechados para o jantar. Ora, o que mudou? Aliás, não foi o mesmo governo que subiu o nível de alerta com relação ao Covid, que vai aumentar as restrições a comércio, etc. Se é assim, e se afinal de contas nós temos uma situação de pobreza que é muito maior do que a gente já viu em muitos anos nesse país, o que justifica então sumir com essa política? É interessante que essa política aparece justamente no ano eleitoral, e é mais interessante ainda que ela desaparece justamente depois da eleição. Por que essa medida não desapareceu uma semana antes da eleição? Por que ela não foi cancelada um mês antes da eleição? É porque isso iria prejudicar o candidato à prefeitura da prefeitura de São Paulo, que é apoiado pelo governador? É isso que fica parecendo. Por que esse aumento de pedágio não foi anunciado uma semana antes da eleição? Por que a restrição com relação ao aumento da restrição com relação ao Covid não foi anunciado antes da eleição? Se nós estamos passando aí por uma segunda onda, se está havendo uma segunda onda, por que tudo isso, na verdade, só acontece depois da eleição? É desse tipo de política pobre, não é? Que mostra, na verdade, duas coisas. Primeiro, que nós somos uma birosca, né? Que não há, o que na verdade existe aí é assistencialismo, não é política social. Em segundo lugar, que não existe planejamento, ou mais, ou pior, existe um planejamento, e esse planejamento é feito de maneira absolutamente cruel. Porque, na verdade, ele não está nem aí para as pessoas que estão na rua passando fome. O que, na verdade, se queria era criar um clima de satisfação para manter no poder aquele partido que já está governando São Paulo praticamente desde sempre, né? Com breves intercalações de outros partidos, mas, enfim, tanto a cidade de São Paulo quanto o estado de São Paulo. Então, não dá realmente para justificar, ou dá, porque, na verdade, um dos graves problemas da democracia representativa no Brasil, e esse é um tema que eu quero ver se eu trago mais vezes aqui, é o fato dos nossos mandatos em branco. De nós não termos nenhum mecanismo de recall legislativo ou mesmo executivo, de nós não termos num sistema presidencialista como o nosso, nenhum mecanismo que possa forçar, primeiro, que haja planos de governo que possam ser esperados, que você possa saber mais ou menos como as coisas vão se desenvolver. E, em segundo lugar, que uma vez que isso não seja cumprido, uma vez que isso seja violado, que haja mecanismos realmente para esse que é o soberano, que de acordo com a Constituição, artigo 1º, e inclusive seu parágrafo único, é o povo, possa exercer a sua soberania e efetivamente enquadrar o seu representado, governador, prefeito, deputados, etc., como responsáveis pela manutenção e continuidade de políticas públicas. O fato é, no Brasil, que na verdade não há planejamento, e, ao mesmo tempo, não há nenhum mecanismo para garantir que essas políticas vão continuar. Porque, na verdade, não só não planejamos, como também não temos mecanismos de cobrança. E isso faz com que a nossa política seja como o Ministério da Educação, que nessa mesma semana, de manhã, publicou uma portaria dizendo que as universidades poderiam reabrir o ensino presencial, e à tarde revogou a portaria. E isso, na verdade, gente, isso tem sido a tônica desse atual governo, por exemplo.
publica-se uma portaria numa edição do Diário Oficial à noite, ela é revogada por Twitter na manhã do dia seguinte. Quantas medidas? E aí o governo federal aparentemente vem fazendo escola, né? Quantas medidas são tomadas e destomadas, ditos e desditos, feitos e desfeitos dessa forma. Nós não temos um mínimo de planejamento na política desse país e não temos, por outro lado, também nenhum mecanismo de cobrança efetivamente para a continuidade dessas políticas. No máximo, nós podemos eventualmente contar com alguma decisão judicial, como foi o caso do Estado de São Paulo, que quis acabar com a gratuidade de algumas dessas refeições, e a Justiça do Estado de São Paulo é que obrigou o governo do Estado a manter essas refeições de forma gratuita. Então, a gente vai nessa coisa de tentativa e erro nesse país, a gente vai com esses programas que são eventualmente até programas muito bons, mas que você não tem garantia nenhuma de continuidade, não existe planejamento, não existe continuidade e não existem mecanismos para cobrança desses mesmos programas. Então, nós não temos garantia de nada. Uma coisa que é muito cara para nós do direito é um negócio chamado segurança jurídica. Nós não temos a menor segurança jurídica de nada, porque na verdade nós fomos nesses 30 e poucos anos de vigência da atual Constituição incapazes de construir um sistema de democracia representativa que gere um mínimo de responsabilidade, de accountability e de responsividade daqueles que estão no poder, que sabem muito bem que podem fazer e desfazer a qualquer momento, podem não fazer nada, que ainda assim vão ser agraciados com o voto para si ou para os seus apadrinhados. E isso mostra muito bem a birosca em que a gente vive. Os casos que eu falei, para além deste, né, do Ministério Público de São Paulo querendo a vacina do Covid mais cedo, só mostra a ausência de res pública de algumas das pessoas que compõem esta classe. A lista de detratores, de jornalistas que o governo classifica como detratores é mais outro golpe na democracia, na frágil democracia brasileira. E aí, enfim, a gente vai somando tudo isso com essa verdade, essa realpolitik do governo do Estado de São Paulo, que uma vez passada a eleição, ele sai fazendo todas as medidas antipopulares e de gravíssimas consequências para as pessoas que mais necessitam, como no caso do restaurante popular, e as coisas vão ficando por isso mesmo, e não acontece absolutamente nada, e não há mecanismos para que aconteça absolutamente nada. Porque é isso, passou a eleição, não preciso mais dessas pessoas que são chamadas de povo, que por causa da Constituição são soberanos, mas, enfim. Daqui 4 anos, daqui 2 anos, quando houver eleições, ele reabre de novo, abaixa o pedágio, reabre o restaurante popular e por aí vai. Né? E vamos aí de tentativas e erros, de assistencialismos aqui e ali. Então, na verdade, só para terminar esse vídeo, eu já vi uma vez alguém falando e concordo plenamente. Eu queria que, na verdade, todo ano fosse ano de eleição, porque são os melhores anos para a administração pública, né? São os melhores anos de projetos, de obras, de medidas e tal. Todo ano deveria ser ano de eleição. A gente, na verdade, ficasse no movimento constante de eleição, talvez a gente tivesse o mínimo de dignidade nessa birosca em que a gente vive. Eu queria agradecer a todas e todos que estão aí assistindo. Na segunda-feira que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda ou estapafúrdia que acontece nessa birosca de país que a gente vive. Se você gostou desse vídeo, desse podcast, curta, compartilhe. Vamos, quem sabe, pensar juntos mecanismos para, eu diria, para aperfeiçoar a nossa democracia representativa, mas, na verdade, mecanismos para que façamos realmente alguma democracia representativa nesse país, que tenhamos realmente uma democracia representativa nesse país, porque isso que nós temos está muito longe de ser minimamente aceitável. Obrigado, gente. Até a próxima.